Vamos começar então a nossa 21ª aula de Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos, tudo bem? Eu gostaria de pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá bom? Agora, vamos lá então. Hoje aqui é a nossa 21ª aula, tá? Agora são 15 horas e 4 minutos. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o conceito de algoritmo, tá bom? Não importa qual seja a engine, o motor de jogos que você utilize, você sempre vai precisar conhecer um pouco de programação. Não necessariamente você vai precisar saber uma linguagem específica de programação, mas os conceitos envolvidos em programação você obrigatoriamente vai ter que conhecer. Tá? E um dos conceitos que você vai ter que conhecer é o conceito de algoritmo. Só para vocês terem uma ideia, algumas das engines mais famosas, nós temos, por exemplo, a Unity 3D. Ela atualmente utiliza a linguagem C#, tudo bem? E JavaScript, tudo bem? Já a engine Unreal, ela utiliza a linguagem C++, tá? Essas engines, então, fazem uso de linguagens de programação bastante sofisticadas e, vamos dizer assim, cujo aprendizado muitas vezes leva um certo tempo, tá bom? Já a engine que nós estamos usando, que é o Godot também faz uso, tá, de uma linguagem de programação, e no caso essa linguagem de programação é o GDScript, tá? Como eu já falei numa aula passada, o GDScript ele se baseia na linguagem Python, ou é muito parecido com a linguagem Python. E não importa qual seja a linguagem de programação que você está usando, um dos conceitos básicos que faz parte da programação e que está implementado e não teria como não ser implementado seria o conceito de algoritmo. Bom, o que seria então um algoritmo, né? O que seria então um algoritmo? Tá bom? O que é um algoritmo? O que é um algoritmo? Bom, um algoritmo, em primeiro lugar, vamos pensar assim. Você tem um problema, ok? E se você tem um problema, você quer resolver esse problema. Então, para todo problema, para toda situação, você pode criar um algoritmo. Você pode desenvolver um algoritmo para aquele problema. Então, vamos imaginar o seguinte: a pessoa está andando com o seu carro e furou um pneu. Então, ela precisa trocar o pneu. Então, como trocar o pneu? Seria um problema. Então, qual é a sequência de passos que eu devo adotar para trocar um pneu? Então, o que seria o algoritmo? O que seria o algoritmo? Quais seriam as características que todo algoritmo deve possuir? Todo algoritmo, por exemplo, ele é formado por instruções, tá? Todo algoritmo ele vai ser formado por o quê? Uma quantidade de instruções. Então, todo algoritmo possui instruções. Deixa eu escrever instruções. Ok? O que são essas instruções? São instruções de como resolver esse problema. Ou seja, ele vai possuir instruções. Mas qualquer tipo de instrução, não. Essas instruções elas precisam ser bem definidas, bem precisas, tá? Não pode haver ambiguidade, tudo bem? E essas instruções devem ser colocadas numa sequência. Então, geralmente essas instruções
as instruções, elas são colocadas numa sequência, tá? São colocadas numa sequência. Ok? Ou seja, eu preciso ter um certo ordenamento. E esse ordenamento, ou seja, eu vou ter que colocar isso obedecendo uma certa ordem, tá? As instruções são colocadas numa ordem. Ok? As instruções são colocadas numa ordem. E existe um critério na colocação dessas instruções. Então, também nós podemos afirmar que existe um critério. Ok? Existe um critério. Existe um critério no ordenamento das instruções. No ordenamento das instruções. Espera aí, deixa eu aumentar aqui. No ordenamento das instruções, ok? É necessário você ter um ordenamento. Existe um critério, você simplesmente não coloca as instruções do jeito que você coloca. Então, todo algoritmo vai ter instruções, são colocadas numa sequência, as instruções são colocadas numa ordem, existe um critério no ordenamento dessas instruções. Por exemplo, qual seria o algoritmo que você adota, por exemplo, para você fazer um alimento, por exemplo, preparar um arroz. Você não coloca a panela no fogo primeiro, para depois se lavar o arroz, para depois você colocar na panela. Ou seja, existe uma ordem para você. Por exemplo, ao trocar um pneu, você não começa a tirar a roda para depois colocar o macaco, certo? Ou seja, preciso colocar o macaco primeiro para depois começar a tirar uma roda. Tudo tem um ordenamento. Por exemplo, se eu vou mexer numa instalação elétrica, primeiro eu desligo a chave geral para depois mexer na instalação elétrica. Se eu mexer na instalação elétrica antes de mexer na chave geral, eu posso tomar um choque, tá bom? E todo algoritmo, ele necessita ter começo, meio e fim. Todo algoritmo, ele necessita ter começo, meio e fim, certo? Então, todo algoritmo ele vai ter uma quantidade finita de instruções, uma quantidade finita de passos. Então, vamos colocar aqui, ó. O que mais que a gente pode colocar para um algoritmo? Vamos colocar o algoritmo aqui, peraí. Então, todo algoritmo ele possui uma quantidade finita de instruções. Essas instruções são passos, né? Ou seja, eu não posso ter um algoritmo com uma quantidade infinita de instruções. Tudo bem? E um outro detalhe bastante importante é que o meu algoritmo ele precisa ser finito no tempo. Uma outra condição bastante interessante deve ser finito no tempo. O que seria isso? Ou seja, ele tem que ter um tempo que ele acaba. Eu não posso ter um algoritmo que descobre a fórmula, por exemplo, de um remédio, só que ele nunca termina. Ou seja, ter um algoritmo que nunca termina é a mesma coisa de você não ter algoritmo nenhum. Então, ele deve ser finito no tempo. Isso é extremamente importante.
O algoritmo ele deve ser finito no tempo e deve possuir uma quantidade finita de instruções. Tudo bem? Então, o que nós podemos dizer? Ele deve também, todo algoritmo, ele deve fazer uso de uma linguagem precisa. Ele não deve admitir ambiguidades. Então, olha só, as instruções de um algoritmo devem ser precisas, não podem apresentar ambiguidade. Ou seja, você tem um algoritmo de como desarmar uma bomba. Então você fala, corte primeiro o fio azul, corte depois o fio amarelo, vire o botão preto. Ou seja, você não pode falar assim, escolha um dos fios para cortar. Não, isso é ambiguidade. Ou seja, você não pode ser ambíguo, você tem que ser preciso nas instruções. Tudo bem? Então, essa é mais uma característica que todo algoritmo deve possuir. Tá. Outra coisa bastante interessante é que, como objetivo de um algoritmo é resolver um problema, então se eu tenho um determinado problema, esse problema ele pode ter mais de um algoritmo. Ou seja, pode acontecer, né? Pode acontecer de termos mais de um algoritmo que resolve um problema. Ou seja, deve existir mais de uma forma de você trocar o pneu de um carro. Deve existir mais de uma forma, de repente, de você construir uma casa. Tudo bem? Mas qual que seria a melhor forma? Então, pode acontecer de termos mais de um algoritmo para resolver um problema. E aí, o que acontece? Quando isso acontecer, o que nós devemos observar? Qual é o algoritmo mais simples? Qual é o algoritmo mais simples? Ok? Qual é o que leva menos tempo para ser executado? Qual é o que possui menos passos? Por passos a gente entende menos instruções. Ok? Então, se eu tenho mais de um algoritmo que resolve o mesmo problema, eu devo verificar o quê? Eu devo verificar qual deles é o mais simples. Qual que é o mais rápido, né? Ou seja, qual é aquele que leva menos tempo para ser executado? E qual é o algoritmo que possui menos instruções? Então, sempre que você for fazer um algoritmo para resolver uma determinada situação, um determinado problema, pode acontecer de surgir mais de um algoritmo. Então, vamos imaginar, você tem uma sala de aula onde você propõe para os alunos uma certa quantidade, um certo problema, e aí cada aluno aparece com um algoritmo diferente, ou mais de um tipo de algoritmo. Tá? Então, como é que a gente poderia adotar um critério para definir qual é o melhor algoritmo? Primeiro, aquele que for mais simples.
tiver a menor quantidade de instruções, tiver a menor quantidade de passos, tá? Aquele que for o mais rápido também, ou seja, aquele que leva menos tempo para ser executado. Tá? E uma coisa extremamente importante é que o algoritmo ele precisa ser testado, né, para ver se ele realmente resolve aquele problema que está sendo proposto de uma forma completa e não apenas de uma forma parcial, ou até mesmo a pessoa que criou o algoritmo se enganou. Na verdade, ele não resolve o problema, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. E aí a gente continua numa próxima aula, tá bom? Então, até a próxima.